Meio-dia e 15, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, como combinado. A Marina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa com as notícias da metrópole de Campinas e fazendo aquele panorama da Covid-19 no nosso país e depois aqui no município de Campinas. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, nós tivemos 8.803 novos casos registrados nas últimas 24 horas, somando 30.161.205 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. São 69 óbitos registrados nas últimas 24 horas e, assim, 661.327 pessoas foram a óbito devido à doença. No estado de São Paulo, são 167.718 mortes, no universo de 5.310.752 casos da Covid-19. A gente traz agora a atualização de Campinas, até porque percebemos nas últimas semanas, Gabriel, que muitas das cidades não têm uma atualização devido a essa redução. Então, só na sexta-feira que nós vamos trazer aqui as atualizações da RMC. O panorama da semana, então, na sexta-feira a gente traz os dados atualizados. Sim, mas Campinas todo dia emite aí uma nova atualização e, de acordo com os dados enviados pela Prefeitura no final desta segunda-feira, nós tivemos 213 casos a mais em relação ao último boletim emitido na sexta-feira, dia 8. São 196.766 casos e tivemos aí o registro de mais 6 óbitos, somando então 5.051 mortes em Campinas devido à Covid-19. Mirna Abreu, aquela atualização que a gente faz agora também, que traz uma preocupação, né, em relação às crianças com síndrome respiratória aguda grave. Outono e inverno é sempre um período bem difícil no que diz respeito ao atendimento a síndromes respiratórias, ainda mais para as crianças. Assim, no último boletim emitido pela Prefeitura, olha, nós temos 59 crianças internadas em leitos de enfermaria e 9 esperam por uma vaga. Enquanto isso, elas estão sendo assistidas nos prontos-socorros, aguardando um leito em um hospital aqui da cidade. 104 leitos de UTI infantil estão funcionando aqui em Campinas. 93 deles estão ocupados e há 11 leitos livres de UTI. Dos leitos de UTI infantil ocupados, desses 93 que eu acabo de falar, 53 são de crianças que estão com síndrome respiratória aguda grave. Então, nós temos lá na rede Mário Gatti 34 leitos, 31 ocupados. Inclusive, a Prefeitura informou que nesta segunda-feira começaram a funcionar 5 novos leitos de UTI pediátrica na rede Mário Gatti, por isso que nós tínhamos 29 até o último boletim e agora a cidade tem 34 no SUS municipal. Já lá no SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 20 leitos, 16 ocupados. E na rede particular, nós temos 50 leitos de UTI infantil, dos quais 46 ocupados. Quando a gente fala no público adulto, esse número é um pouco mais tranquilo. Olha só, nós temos 85 leitos de UTI aqui na cidade de Campinas, destinados a pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. Deste total, 39 estão ocupados, o que corresponde aí a 45,8% de ocupação. 6 pacientes desses 39 estão com Covid-19 e 21 estão em leitos de enfermaria. Vamos falar um pouquinho agora sobre vacinação contra a Covid-19. A gente lembra que continuamos com a campanha das doses e no caso de Campinas, o site é o vacina.campinas.sp.gov.br. Já na nossa tela aqui à disposição. Olha, vacinação contra a Covid-19 sem agendamento. Quem já agendou pode no horário agendado, mas a gente tem os centros de saúde que estão vacinando aqui na nossa cidade. Temos vários questionamentos, inclusive com respostas, perguntas e respostas também no site. E temos aí os dados da última atualização feita pela Prefeitura ontem pela manhã. Olha, são mais de 2.700.000 doses aplicadas, com 994.077 moradores da cidade de Campinas que tomaram
2 doses, ou seja, o ciclo vacinal completo, e já temos 623.124 pessoas que já tomaram a dose adicional, ou seja, a terceira dose. Fora isso, se você também é idoso, tem mais de 60 anos, é trabalhador da saúde, quer se vacinar contra a gripe, também nós temos os centros de saúde aqui da cidade, que nós estamos nessa segunda fase da vacinação contra a influenza aqui na cidade de Campinas. Quer dizer, é uma campanha nacional, na verdade, que Campinas faz parte. Lá no vacina.campinas.sp.gov.br você também tem informações a respeito da imunização contra a gripe. E só lembrando, normalmente aqui no Câmara Notícia, no fim da semana, na sexta-feira, nós faremos esta atualização. Como nesta semana é feriado na sexta-feira, na quinta-feira a gente faz esta atualização, então, dos outros municípios da região metropolitana de Campinas, para a gente sempre fazer este acompanhamento que é muito importante em relação à pandemia da Covid-19. E o que preocupa também Mirna Abreu não é só a Covid-19, é a dengue. Muita chuva, muito calor, e agora a Prefeitura emite o alerta de número 29, com os bairros da cidade que tem o maior número aí, maior áreas de risco de transmissão de dengue. São focos que são percebidos aqui na nossa cidade. Olha, a gente começa pela região leste, Jardim Conceição, Jardim Flamboyant, Vila 31 de Março e Vila Itapura tem os maiores focos nessa região. Na região noroeste, lá no distrito do Campo Grande, Jardim Rocim e o Satélite Íris 4 também tem muito foco da doença. Região norte, Cidade Universitária 1, Parque Fazendinha e Parque Santa Bárbara, ali na divisa entre a Campinas e Montemor e Hortolândia, também tem. Na região sudoeste, quando a gente fala lá do distrito do Ouro Verde, são 4 bairros: Jardim Aeroporto, Jardim São João, Jardim São Pedro de Viracopos e o núcleo 28 de Fevereiro. E ainda nós temos aí, quando a gente fala na região sul, que é ali o Jardim Campo Belo, na região do Aeroporto de Viracopos, Jardim Carlos Lourenço, que fica aqui na nossa região, perto aqui do Proença, Jardim Carlos Lourenço, a Vila Georgina, que é na saída de Valinhos, e a Vila Rica também, que é ali no caminho das Amoreiras. São regiões e bairros, gente, com o maior número de casos. A gente lembra que a Prefeitura faz um alerta que 80% dos criadouros encontrados nesses locais estão em residências. Por isso, além das ações com as equipes de agentes de saúde, nós temos também alguns bairros que estão recebendo, inclusive, a nebulização para matar os mosquitos, mas é preciso acabar com os criadouros. Por isso, é responsabilidade de cada um, por exemplo, evitar pratinhos de plantas com água, qualquer tipo de pneu, embalagem, aqueles plásticos que às vezes ficam nos quintais e com a chuva depois eles acumulam água. Então atente-se, quem tem bromélia também, tome cuidado com a planta, sempre tirando o excesso de água que possa ficar ali na planta para que a gente possa evitar então a proliferação do Aedes aegypti, que agora é o momento ideal, Gabriel. Calor, muita água e a gente tem aí esses casos que a gente lembra, a dengue é uma doença perigosa. E além da dengue, o Aedes aegypti também tem a questão que ele transmite chikungunya e a zika. Exatamente, então outras doenças, né? Além da dengue, então é importante, como nós vivemos em sociedade, né? Cuidar da sua residência, mas sempre conversar também com o vizinho no bairro, verificar se tem alguma área abandonada, se tem algum pneu por ali, é importante, né? Fazer todas essas manutenções. Mirna Abreu, a gente repercute agora, a gente já teve muito transtorno aqui na cidade de Campinas em relação à limpeza, né, nas escolas municipais. Uma nova empresa assumiu agora, tem a nova responsável? O contrato foi assinado nesta segunda-feira entre a Prefeitura e a empresa Arcolimp, que é a que assumiu a partir de agora o serviço de limpeza nas escolas públicas municipais da cidade. São 208 escolas que vão ser atendidas de acordo com a Prefeitura. São 700 postos de trabalho e que até amanhã, quarta-feira, o atendimento será normal, porque essas pessoas já começam a trabalhar fazendo aí a manutenção e limpeza das escolas municipais.
Meio-dia e 25, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Mirna Abreu, a Páscoa está chegando. Já comprou o seu ovo de Páscoa? Vai presentear alguém este ano ou não? Eu vou presentear, mas eu não comprei não, porque eu estou atenta nisso que a Dalila vai falar aqui. Olha, a nossa equipe de reportagem está justamente mostrando um ano que está difícil para o brasileiro levar o seu chocolate para casa, já que, segundo o Procon de Campinas, o valor entre os estabelecimentos pode variar até 125%. Você costuma fazer pesquisa de preços antes de comprar algo? Pois é, essa é a orientação do Procon para garantir o melhor preço esse ano para seu ovo de Páscoa. Os valores estão com uma grande variação entre os estabelecimentos em Campinas este ano, segundo Francisco Toni, assessor da diretoria do Procon. O Procon de Campinas realizou no final de março e começo de abril, uma pesquisa de preços em 8 estabelecimentos comerciais aqui na cidade, sendo supermercados e hipermercados. Nós pesquisamos 134 itens. Dentre esses itens, ovos de chocolate, barras de chocolate, caixas de bombons e colombas pascais. Nós identificamos uma diferença de 125% de um mesmo produto de mesma marca, variando de estabelecimento para estabelecimento. A pesquisa acaba sendo um referencial para o consumidor, para que ele tenha uma noção do preço praticado pelo mercado, seja o preço mínimo, o preço máximo ou até mesmo o preço médio, para que ele tenha uma ideia exatamente do que pode significar uma economia no seu bolso, se de fato ele optar por pesquisar, razão pela qual o Procon orienta para que o consumidor não abra mão da própria pesquisa, até porque isso vai representar uma redução significativa no seu bolso se for colocado tudo na ponta do lápis. A Páscoa será no dia 17 de abril e ainda dá tempo de fazer a sua pesquisa para achar o chocolate que cabe no seu bolso, já que, segundo o Procon, tem valores para todo tipo de orçamento. Nós encontramos uma diferença de 56% entre os ovos de Páscoa. A pesquisa também demonstra que o preço mínimo de um item específico, que é a barra de chocolate, custa R$ 3,99 e o preço máximo R$ 99,99 em um ovo de chocolate. Então, o consumidor deve avaliar primeiramente a sua situação financeira no momento, cada consumidor avaliar a sua situação financeira e, em razão disso, optar, se for o caso, no momento de dificuldade, pelas barras de chocolate que acabam sendo mais viáveis para o bolso do consumidor. Logo, a pesquisa demonstra que tem preços e valores para todos os gostos e os pais devem ficar, sobretudo, atentos com relação àqueles ovos de chocolate que tem o personagem licenciado, aquele personagem infantil, ou aqueles ovos que contêm o brinquedo dentro. Esses ovos, em regra, são mais caros dentre as categorias dos ovos de chocolate. Com o objetivo de orientar o consumidor na hora de sua escolha, o Procon disponibilizou no site oficial do órgão uma cartilha com dicas para a população realizar a sua compra. A principal dica que fica para o consumidor é: faça a pesquisa de preços. Tenha em mente que a pesquisa traz uma economia para o bolso do consumidor e o consumidor precisa ter o hábito, não só para Páscoa, mas em toda compra que for realizar, fazer a pesquisa de preços. Identificar, de fato, se esse estabelecimento ele divulga corretamente o preço dos produtos nas gôndolas, até porque muitas vezes o consumidor acaba se confundindo com os valores, então a informação deve estar clara para o consumidor. Verificar a data de validade desse produto. Muitas vezes o preço acaba sendo atrativo, mas são produtos que podem estar próximos da data do vencimento. Se o consumidor identificar um panfleto publicitário, uma oferta, e essa oferta tem uma data específica para ser cumprida, se ele for até o estabelecimento se negar a cumprir essa oferta, ele pode exigir. Então a dica é: guarde todos os panfletos, os anúncios recebidos por torpedo, até mesmo pela internet, para que ele possa exigir
o cumprimento forçado dessa obrigação. Os ovos de Páscoa aumentaram em até 40% este ano do que em relação a 2021, segundo a Associação Paulista de Supermercados, a APAS. Apesar da alta nos preços, a expectativa do setor é positiva em relação ao aumento de vendas de chocolates. Olha, muito boas, né? É um período extraordinário para a gente. A nossa expectativa, assim como os últimos 2 anos, nós conseguimos vender todo o estoque que nós temos, né? Que isso aconteceu em 2021 e 2020. E o crescimento em relação aos anos anteriores, aí, ao ano anterior, é em torno de 10%. Ainda segundo Horacir Cadete, a Páscoa é o segundo período de maior venda em volume de forma geral, perdendo apenas para o Natal. Ao contrário de outros setores do comércio que tiveram queda nas vendas durante a pandemia, 2020 e 2021 tiveram vendas atípicas. Algo que aconteceu nas 2 últimas Páscoas de 2020, logo no início da pandemia, e 2021, que a gente ainda estava sofrendo com a pandemia, aconteceu algo inesperado, que foi quando chegou no domingo de Páscoa, não tinha mais ovos de Páscoa na loja. Então isso é algo que não acontecia nos anos anteriores à pandemia. Então, assim, as pessoas, acho que elas se tornaram mais solidárias nesse período, né? Todos quiseram externar mais o carinho pelo próximo, pelo parente, pelo amigo, talvez até pelas perdas que todos sofreram. A gente sentiu nesses últimos anos que houve um aumento no volume realmente de venda do produto. Viu aí então, né, Mirna Abreu? Tem que pesquisar bastante, porque tem diferença nos preços. Tem que pesquisar ou às vezes até decidir por fazer o próprio ovo de Páscoa e aproveitar e se diverte com a molecada, né? Ainda mais lá em casa. Filho, sobrinho, afilhado, muita gente. Exatamente, é um bom programa. Agora, Mirna Abreu, Paixão de Cristo, né? Vai ser encenada no distrito do Campo Grande. É isso mesmo, a gente tem lá uma encenação tradicional que começou na comunidade de Santa Inês. Está marcado essa apresentação na Sexta-feira Santa, às 8 horas da noite, lá no campo do Corintinha, ao lado da paróquia Santa Inês, ali no Jardim Vista Alegre. A entrada, olha, ninguém paga nada, mas é recomendável chegar com antecedência, porque é um público esperado aí de pelo menos 10.000 pessoas, então para poder assistir tranquilamente a esse espetáculo, é preciso chegar com antecedência e, se possível, leve 1 quilo de alimento não perecível que será doado às famílias assistidas. A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e é um espetáculo que vai ser encenado a céu aberto, uma montagem que conta com 120 atores amadores, pessoas da própria comunidade que encenam a saga dos últimos momentos de Cristo. Além disso, o espetáculo conta com 29 pessoas da parte técnica. Então, você que está interessado para saber onde é o Campo do Corintinha, olha, é na rua Mônica Silveira Pisani, número 194, lá no Jardim Vista Alegre. Você que conhece o terminal Ouro Verde, continua ali pela Avenida das Amoreiras, ali na Rui Rodrigues, na verdade, e lá do lado esquerdo, um pouquinho à frente, no Jardim Vista Alegre, tem o Campo do Corintinha. E aí, na quinta-feira, claro, a gente vai falar qual é o impacto desse espetáculo no trânsito ali daquela região, mas quinta-feira a gente traz os detalhes. Hora de mais um serviço importante aqui no Câmara Notícia, porque amanhã, quarta-feira, 4 bairros aqui de Campinas vão ficar sem água. Amanhã a gente vai ter um serviço de capeamento de redes. Por isso, quem mora ou trabalha no Jardim São Gabriel, São Vicente, na Vila Formosa e no loteamento Dom Paulo de Tarso Campos, ficará sem água das 8 da manhã às 5 da tarde. Por isso, a Sanasa recomenda a reserva hoje de água durante esse período de interrupção. E nós teremos audiências públicas que vão discutir o futuro aí do transporte público aqui para a cidade de Campinas. A Prefeitura decidiu por fazer 11 encontros regionais para discutir aí com a população as bases do novo processo de licitação para a concessão do transporte público coletivo. A gente tem uma primeira já marcada no dia 28 de abril, esse vai ser no Salão Vermelho, lá do Paço Municipal. Na Prefeitura, na Avenida Anchieta, número 200.
Para garantir a abrangência do debate, as outras 10 audiências públicas, elas vão ser realizadas nos distritos e regiões aqui da cidade. Serão elas Sousas, Vila Industrial, no Vida Nova, Ouro Verde, Cidade Singer, Campo Belo, Campo Grande, Amarais, Barão Geraldo e na Padre Anchieta, sempre das 10 ao meio-dia ou das 6 às 8 da noite. A gente tem um cronograma completo no site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br. E a gente já teve uma participação popular no ano passado, mas agora é o momento final, já que a gente vai ter aí essa renovação da licitação do transporte público da cidade de Campinas. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.